Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Hoje ele está nos falando sobre adultério espiritual, né? Que vem a ser esse adultério espiritual. Só há um caminho, né? Só há um mediador entre Deus e homens, aquele que resgata a ligação entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Cristo, na antiga aliança, ungido de Deus, que estava juntamente com o Pai e seu exército a todo momento, né? E após a nova aliança, o Novo Testamento, a Jesus, o Verbo que se fez carne, né? A palavra, aquele que através de tudo se formou. 1 Coríntios 10, do versículo 3 ao 6, ali Paulo adverte aos coríntios para fugir de toda idolatria, né? O homem sempre inclinado para se corrompendo com as coisas deste mundo, e Paulo sempre os advertia. Temo que, assim como Adão e Eva foram enganados no jardim, a serpente venha vos seduzir, né? E vós afastar da pura devoção a Cristo, o Evangelho. O Evangelho, através dele, nós aprendemos de Deus, né? Se alcança a luz, que é o entendimento dos mandamentos, de tudo que foi dito pelos profetas, inspirado pelo Espírito de Deus, e tudo aquilo que Jesus cumpriu, né, através do Evangelho. Então, ali ele expõe que Moisés, né, o povo foi batizado na nuvem, no mar, né, a coluna de fogo que os seguia. Comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual ali no deserto, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é o ruim, como eles fizeram, né? Deus pôs eles à prova nas regiões áridas. E ali, quando saiu do Egito, junto com aquele povo, tinha o vulgo no meio deles, né? O que vem a ser. Haviam estrangeiros no meio deles, e eles os influenciaram, né? Eles foram influenciados por aqueles estrangeiros que, na verdade, não estavam libertos, né? Eles foram libertos do Egito, mas nem todos foram libertos ali do maligno. Havia alguns que influenciavam. Assim como o mundo hoje procura que aqueles que estão no mundo procuram tirar aqueles que estão na fé, né? E nós temos que ficar vigilantes, né? Porque o adversário fica ao derredor, utilizando quem ele possa nos desviar da fé, né? Daquilo que nós cremos. Por isso que procuro sempre ficar buscando a perfeita e agradável vontade de Deus, isolado, né? Onde não há intervenção humana, né? Onde aqui é só a presença do Espírito Santo, do qual fico meditando na palavra, buscando a perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas ali, dominados, né, pela fome no deserto, Deus os pôs à prova e eles tentaram a Deus, né, assim como Ele está nos falando nos dias atuais, nos alertando que aqui muitos têm feito como o povo na antiga aliança, né? Eles foram tentados quando colocados à prova, né? Eles colocaram à prova por Deus, e ali eles permitiram ser influenciados por aqueles que estavam sendo tentados pelo adversário, né? E rejeitaram, como ele diz, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, né? E criaram dependência
entre si mesmo, né? E não passaram a confiar no Eterno, aquele que os conduziram naquele deserto, que os conduziram na vitória, porque foram influenciados por estrangeiros que estavam ali no meio. Assim como hoje nós no mundo, né, nós temos que ficar vigilantes, porque nós não podemos amoldar ao sistema deste mundo, e sim viver em conformidade com o Espírito, né, ouvindo as suas advertências, aprendendo cada dia mais da revelação do Evangelho que traz luz aos mandamentos que é a lâmpada, ouvindo as suas advertências a todo momento e não desviando nem para a esquerda nem para a direita, rumo ao nosso alvo que é Cristo, né, que através dele nós alcançamos o céu, a morada eterna e sabedoria para viver no mundo onde vivemos no meio de muita insensatez, né? Então nós temos que ter sabedoria e não permitir sermos influenciados, porque muitos cometem o adultério espiritual, né? Cultuam outros deuses, ficam dependentes de homens, ao invés de depender de Cristo Jesus, o Espírito Santo. Se a gente quiser algo, né, busque do alto dos céus, tudo ele nos concede. Quando ali Elias estava para ser arrebatado e Eliseu pede a porção dobrada, né, ele diz: dura coisa me impedis, se veres o que vai acontecer aqui, certamente terás. Ou seja, se tiver visão espiritual, certamente receberás. Se quiser algo, busque do alto dos céus, né? E ele recebeu do alto dos céus, porque ele teve a visão. Ele diz carruagens reais, né? Ele teve a visão. Nós temos que buscar a visão, né? E manter com a visão, porque hoje está como nos dias de Eli, né? Dos seus filhos na desobediência, e a visão era escassa, né? Mas Deus é aquele que sempre levanta Samuel, como ele levantou, né? Atualmente ele levanta os escolhidos, os enviados, porque só há um grande profeta, que é Jesus Cristo, né? O sacerdócio real, o véu foi rasgado através dele. Qualquer um que chegar através dele, e o Pai, né, o envia o Espírito, e através desse Espírito nós recebemos o sacerdócio, né? Ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor de suas ovelhas. E o seu Espírito nos capacita a sermos colaboradores, irmãos em Cristo, a unidade da fé, né, do qual nós perseveramos interligados uns aos outros, onde ele nos capacita com variedade de dons e ministérios, e cada um exerça com responsabilidade sobre o alicerce que já foi lançado, que é o Evangelho, do qual, né, a rocha espiritual que nós perseveramos até o fim, porque aqueles que cometem o adultério espiritual o veem como uma pedra de esquina, né? E isso é um risco, porque não se alcança a salvação, a vida eterna, e muito menos se cumpre o ministério, porque se não tem ele na tábua de um coração de carne, um espírito inabalável, não tem como fazer a obra. A obra que é produzida por mãos humanas não prevalece, não permanece, né? E mais um dia que a gente siga essas verdades. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.